Olá! No vídeo de hoje, vamos analisar a estrutura e características do gênero crônica e refletir a escrita da minha redação do simulado FUVEST. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? Gênero crônica, então, nós temos o seguinte. Ele é um gênero literário. Inclusive, recentemente eu fiz um post lá no Instagram e no TikTok falando sobre o que a gente pensa o que a gente precisa saber, na verdade, quando a gente pensa em crônica, né? E basicamente a gente tem que pensar que a crônica é um viés literário do cotidiano. Então, quando a gente pensa o dia a dia, a gente pode refletir essa ideia de dia a dia, de cotidiano, de uma forma mais literária, mais emocionada, sabe? Quando a gente dá aquele ar assim mais emotivo, ou mais reflexivo, ou mais irônico para algo que acontece no nosso dia a dia. A crônica ela vem muito com essa ideia. Quando a gente pensa dessa forma, a narração da crônica se torna mais fluida, se torna mais tranquila. Então, aqui, na ideia de conceito, né, a gente tem que o gênero literário, ele é conhecido por uma mistura entre jornalismo e literatura. Por que jornalismo? Porque é o dia a dia, né? Quando a gente vai ler um jornal ou assistir um jornal, ele vai falar sobre coisas que aconteceram naquele dia, naquela semana, naquele contexto vivido ali. Tanto é que existem jornais locais, jornais do mundo inteiro, né? Então, a gente muitas vezes pode assistir, né, o jornal local, que vai falar sobre as coisas que aconteceram naquela região, ou um jornal mais nacional que fala sobre o contexto geral do Brasil ou de algum outro país. Então, né, normalmente o jornal ele traz aquela questão do cotidiano, mas diferente da forma, né, que vai se narrar a história ali daquele cotidiano, né, no contexto da crônica, vai ser no sentido literário, vai ser no sentido daquele quesinho emotivo, aquele quesinho mais emocional, né? Então a crônica ela tem muito disso. Então ela vai trazer esse olhar, né, para uma situação do dia a dia e diferente de uma ideia de notícia, a crônica ela vai analisar esse fato e vai colorir com emoção, né? E dentre as características que nós temos na crônica, para além desse ponto que eu comentei, de ser um tema do cotidiano, do acontecimento em geral, né? Ela nos conta a partir de um ponto de vista. E esse ponto de vista, quem conta, né, é o próprio autor. Então, é o teu olhar de acordo com aquela situação que você está vivendo, né? Mesmo que você traga personagens ali para tua construção, e que tem que ser poucos, não precisa trazer muitos personagens para o teu contexto ali de vivência da tua situação ali do dia a dia, você vai articular essa ideia, né? Pensando aí num cenário da tua ótica, do teu ponto de vista mesmo, né? Daquilo que você percebe naquele cenário que está sendo apresentado. Tá? Então, além disso, além de mostrar esse ponto de vista, vai demonstrar a sensibilidade de quem escreve, então tu vai ter que trazer essa emoção mesmo para a ideia, seja na emoção de constranger o leitor, né, ou aquela emoção de felicidade, de alegria, de entusiasmo. Então, tem vários estilos, né, nesse cenário emotivo aí que você pode trazer para a tua narração. E vai explorar o humor, a reflexão e a crítica, né? Porque você pode flexibilizar aí a ideia do que você está pensando como exploração para o teu texto. Além das questões de poucos personagens, o espaço e tempo ele também são limitados, então não é uma questão em que você vai discorrer, isso aconteceu assim, daí na outra semana, e com o passar do tempo, não, né? A crônica, ela vai trazer, tu pode trazer tempos ali bem marcados, mas não num cenário de longo prazo, e sim numa situação bem específica ali da narração,
tá? E o autor, ele vai interagir com o leitor, ele pode fazer isso, né? Não é um dever, não é uma obrigatoriedade, mas você pode interagir com o leitor hipotético. Então, fazer perguntas do sabe, Neil, você entende? Expressões assim questionando, né, o leitor pode fazer sentido aí, dependendo do contexto que você está narrando. Então, é bem-vindo essa ideia de interagir com o leitor. Então, para além de a ideia de características, a gente tem como estrutura. Então, vai ter título, ele tem que ser sucinto e conectado ao assunto narrado, né? Tem que estar articulado ali com a ideia. Pode trazer um quesinho de curiosidade, com certeza isso é também algo bem viável para a construção do teu título. A introdução, ela vai contextualizar o fato, então sempre vem com essa ideia de contextualização, a introdução. Vai desenvolver uma narração, né, dos acontecimentos com detalhes e precisa ter um clímax, então vai ter um ponto alto ali da construção da tua narrativa. E a conclusão, ela vai fechar, né, vai ter um desfecho inesperado ou dramático. Então, realmente, essa ideia do inesperado é o que a crônica promove de mais interessante, assim, na ideia, né? Quando a gente pensa em narração, a gente pode pensar a crônica nessa ideia de algo que surpreende, que ninguém esperava mesmo. Então, essa é a parte bacana da construção da crônica. Se você chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. Agora, vejamos o exemplo da redação que eu fiz no vestibular FUVEST. Então, eu participei, como eu já comentei no vídeo anterior, eu participei do simulado deste ano de redação e produzi a crônica conforme solicitado. Inclusive, aqui eu trago novamente a ideia de como foi as solicitações lá da proposta, né, do simulado. Então, nós tivemos ali alguns textos de apoio para sintonizar, né, o candidato vestibulando ali no sentido de o que estava sendo pedido. E foi bastante esse viés de emoções, né, bem propício pensando crônica, então fez bastante sentido, né, a ideia de trazer esse estilo de temática para essa abordagem de gênero, né, então para além, claro, da crônica também se pediu o dissertativo, que também é um vídeo que eu vou trazer aqui para o canal na sequência, e aí então o ponto da crônica que se tem aqui como proposta é um episódio. Então, a ideia aqui era redigir uma crônica que envolva um episódio de comunicação emotiva. E aí o candidato ali, o vestibulando, precisou simular, né, essa redação ali na ideia bem do que estava sendo exigido pela banca. Então, quando a gente pensa um episódio de comunicação emotiva, a gente vai precisar relacionar bem essa crônica da ideia comunicativa, da ideia de fala, de um cenário ali que se tem essa comunicação, essa troca, esse diálogo, né, seja com quem for, no contexto da narração ali, né, e que mostre esse episódio, essa situação que aconteceu, né, e aí quando a gente pensa no algo que aconteceu, é porque a crônica, ela vem nesse sentido também, de o que é para trás, é um episódio que já aconteceu, é num contexto de passado, né, a crônica, ela costuma ter essa linguagem, né, sempre nessa ideia de passado também, para a construção da tua escrita. Então, agora vamos para o exemplo. E aqui nós temos, então, um exemplo de um episódio de comunicação emotiva. Blusa branca, choro e uma pitada de arrependimento. Esse é o título da minha redação, da minha crônica. Coloquei minha blusa branca, sem estampa, penteei meus cabelos do jeitinho que a minha social media recomendou, dividido ao meio. Não fiz a maquiagem do dia e procurei um fundo neutro para começar a live do meu pedido de desculpas. Segui o roteiro certinho. Eu compartilhei todas as minhas dores, todo o prejuízo que tive após ser cancelada injustamente nas redes sociais. Senti-me como na obra de 1893 de Edvard Munch, gritando por socorro. E assim como uma obra pendurada em um museu, os internautas só entravam e saíam da live. Visualizavam minha dor e seguiam normalmente suas vidas. Que mundo cruel é esse que a gente vive? Mesmo eu seguindo direitinho cada palavra do script, não consegui mobilizar o número de pessoas que tínhamos como meta.
Droga, chorei muito, chorei de soluçar, pois bem no fundo estava doendo de verdade. Era covardia eu ser punida daquele jeito. Eu sentia o meu corpo tremer por inteiro, durante aqueles intermináveis minutos de live, ou melhor, de cara a tapa. Não estava sendo o bastante. Ainda tinha pessoas que me difamando nos comentários, frases odiosas subiam na live. Mas também tinha emojis de coração subindo o tempo todo, ainda bem. O que a gente tem aqui até o momento? Quando a gente observa essa construção, o que já te levou a interpretar nesse cenário de comunicação, né? De ideia de emoção e comunicação em um episódio que é muito vivido, né, nas redes sociais. Quando você pensa essa ideia, né, de blusa branca, choro e uma pitada de arrependimento. Te lembra muito provavelmente, espero que você tenha feito a associação, de que lembra esses pedidos de desculpas das redes sociais, né? Seja de famosos, de pessoas, N pessoas que vão, né, fazer os seus pedidos de desculpas lá, de uma nota, né, de esclarecimento, ou realmente de arrependimento. Então, a minha ideia aqui foi justamente simular essa situação hipotética, né, de que acontece muito, que é comum no dia a dia de muita gente. É comum muito a gente, né, quem está dentro das redes sociais, quem está dentro do Instagram, do TikTok, enfim, vê muito isso, ou já viu isso acontecer, né, das pessoas ir lá, colocarem uma blusinha branca, repartir o cabelinho, fazer aquela cara de pidão, aquela cara triste, aquela cara de desespero para pedir desculpa, para mostrar arrependimento, né? E normalmente esse cenário ele tá totalmente esquematizado, foi planejado, tem script, tem alguém ali por trás dizendo isso, faz essa cara, ou não, né? A pessoa ela só seguiu um roteiro ali que foi, olha só, com base na problemática que foi da tua polêmica aqui, né? É ideal tu seguir esse roteiro aqui. E aí a pessoa, o famoso, quem seja, né, que vai fazer essa live de arrependimento, vai seguir uma certa ordem lógica ali de construção para mostrar de fato aquele arrependimento para o público, para os seus usuários, para os seus seguidores, enfim, né, para aquelas pessoas ali que vão assistir essa live ou que vão assistir esse vídeo que vai ser publicado, seja por stories, reels, enfim, né, essas variações aí que a gente tem dentro das redes sociais. Então, a minha ideia aqui foi justamente trazer esse episódio emotivo, né, de comunicar algo, né, então eu fiz essa relação de ideias e percebam que a lógica aqui, ela vai fluindo, né, quando eu trago, por exemplo, esse contexto assim de droga, chorei muito, chorei de soluçar, pois bem no fundo estava doendo de verdade, né, na ideia de era covardia, até então aqui ninguém entendeu o que eu tô querendo trazer, eu tô fazendo, né, com que o leitor, ele sinta essa curiosidade de tipo, eita, o que essa pessoa fez, né, que tipo de burrada essa pessoa cometeu aqui, né, para fazer todo esse drama, toda essa tristeza. A referência também aqui do quadro, né, o gritando por socorro, que está dentro dos textos de apoio da proposta do simulado de redação da FUVEST, foi muito mais nessa ideia de intertextualidade mesmo que eu quis trazer para cá, né, em pegar a referência ali da ideia do próprio texto de apoio para fazer o drama também, né, de assim como uma obra pendurada em um museu, os internautas só entravam e saíam da live, né, ou seja, nem aí, como muitas pessoas acabam fazendo, né, dentro dos museus, olham lá e pensam, o que será que essa obra está querendo dizer? Ah, beleza, e sai, né? Então, a mesma ideia que acontece. Muita gente entra em live, sai em live, tipo, opa, entrei sem querer, às vezes, né? Então, não estão nem aí nesse contexto, ou estão lá para disseminar um ódio ou um carinho por aquela pessoa, né? Tentar compreender a visão daquela pessoa, enfim. Tem um cenário gigantesco aí dentro das redes sociais que acontece, né? A gente sabe que isso pode acontecer mesmo. E então, eu quis trazer essa ideia para dentro da crônica. Com isso, seguimos aqui então. Pensei, o que mais eu preciso fazer para eles me perdoarem? Perceba as aspas aqui para trazer o pensamento, né? Tive dificuldades de planejar.
Até que o meu marido me socorreu. Escreveu rápido em uma folha de papel e virou para mim. Nele dizia, explica porquê, e aqui o porquê, né, ele tá num contexto de aspas, então ele é aceito na ideia de, eu sei que é errado no sentido informal, né, mas como é a ideia de aspas aqui, ele é aceito nessa lógica, tá? Claro que sempre tem que estar, né, quando a gente pensa referência de informalidade para o texto, precisa estar entre aspas para fazer essa referência e mostrar banca. Eu sei que aqui é uma abreviação de informalidade, de gíria, tá? Explica por que você fez o que fez. Ótima ideia. Fingi que a internet havia travado e depois comecei a contar. Dei detalhes do ocorrido. Não foi o suficiente. Ainda tinha muitos babacas na minha live. Seguiam com os comentários odiosos. Com os olhos inchados e cansada de tudo aquilo, falei que iria encerrar a live e que ela ficaria salva no feed do Instagram para que mais pessoas pudessem me entender. Afinal, eu era lacto-vegetariana e não vegana, então não era justo eu ser tão julgada por simplesmente ter tomado leite direto da vaca Jurema do meu tio Antônio. Inesperado. Espero que você tenha, né, tido essa visão de, nossa, que aleatório esse término, né, de texto, né, que realmente é algo muito fora do convencional, né, e aqui eu também quis brincar com a ironia, com a brincadeira que a crônica também tem. Então, para além de um final totalmente inesperado, que poderia ser aqui o boom de um problema muito grande de arrependimento de fato, que poderia ter acontecido, né, de alguma polêmica bem problemática, eu quis trazer para a ironia, né, claro que num contexto aqui de que no meu cenário como lacto-vegetariana, né, tá tudo bem beber leite ou consumir laticínios, porque eu não sou vegana, então nesse cenário aqui não teria um prejuízo, mas a internet se revoltou contra mim e eu tive que fazer todo esse drama aqui para explicar que eu estava arrependida daquilo, mas no fim estava tudo bem, porque eu não sou vegana, né? Então, fazer essa referência, né, essa brincadeira, também é interessante para a tua produção de escrita de uma crônica, né? A narração, ela tem muito disso, essa flexibilidade de pensar e ser criativo, né, em diferentes formas ali para a construção do texto. Então, é um gênero que eu adoro, eu gosto bastante, né? Então, eu quis trazer aqui para vocês como exemplo, para vocês perceberem, né, a variação que pode acontecer dentro da escrita de uma crônica. Certo? Então é isso. Se você gostou deste vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e se você quer ter a tua redação corrigida por mim, clica no link do WhatsApp que está aqui na descrição. Até o próximo. Tchau, tchau!